personalidade dominante, que é a controladora, aquela que tem a condição de gerenciar todos esses fenômenos, né? Posso fazer um parênteses? Então, essa situação, né, ela tem uma vida mais ou menos autônoma, que é da seguinte maneira: você viveu aquele trauma, aí nessa vida, toda vez que você lembra daquele trauma, com frequência, aquela situação vem na sua cabeça, quem está te lembrando disso é essa. Aí você chora, né? Ou você lembra com rancor daquela situação, aquela pessoa danada, né? Que me fez isso, que me fez aquilo, me fez aquilo outro. Sabe quando você vive isso, que vem na sua cabeça o tempo todo? Quem alimenta isso em você é a sua. E ela nos faz mal, e ela, por ela ter uma capacidade de projeção, ela pode incorporar, né, ou ela se sintonizar em outras pessoas, geralmente pessoas mais próximas, familiares, amigos próximos, cônjuges. Isso acontece. Então, quando você projeta essa contrariedade, essa situação sua em relação a uma pessoa, é mais ou menos assim: uma parte de mim está se deslocando e ela vai até a outra pessoa com a qual você tem essa relação, e existe uma influência. Então, quando a gente pensa em alguém de uma forma negativa, pode ser que uma projeção sua, uma parte sua ligada àquela situação negativa, ela está do lado daquela pessoa. É a força do pensamento direcionado àquela situação. Então, olha o poder que nós temos. Isso tudo é muito comum, mas é uma coisa inconsciente. A gente está tentando trazer isso para a consciência, para nós podermos trabalhar essas situações em nós. E por que acontece isso dessa forma inconsciente? Acho que a sub vai terminar. A sub dela chegou Tá vendo? Ela acho que está contrariada, como eu estou dando essa palestra. Não, é assim. A gente tem o propósito de melhora interna, não é? A gente tem essa missão na vida, não é? E aí você tem aquela situação interna mal resolvida. Aí o que acontece? A subpersonalidade do outro vai intensificar aquela situação dentro de você para que você possa enxergar e mudar. Então, enquanto isso reverberar em você, a sua sub e a sub dos outros que têm a ver com essa situação vão estar aí te instigando. E tem assim, alguns comportamentos, você já ouviu aquelas pessoas falando assim: meu gênio é assim, eu sou assim, vou morrer assim. Então isso é um comportamento muito comum de algumas subpersonalidades. E quanto mais ignorantes, né, elas forem, mais perigosas elas serão. Porque elas vão ter uma determinação, elas têm uma vida própria, têm uma determinação, e você não tem consciência dela. Então ela vai agir aí livremente, né, causando mal a você e aos outros. Né? A gênese das subpersonalidades. As subpersonalidades têm sua gênese deflagrada por um evento ou um estímulo desencadeador qualquer, geralmente no plano da consciência e da existência física. Uma provocação, uma contrariedade, uma grande humilhação, uma frustração, um desejo não satisfeito, um ataque, um descontentamento. Então, essas situações que as pessoas enfrentam, todos nós enfrentamos, pode ser que em algum momento da sua vida, em alguma relação, em alguma situação, você sofreu alguma coisa desse tipo, e aquilo está com você até hoje. Então, a gente pode fazer um exercício de autoconhecimento, e a gente pode voltar atrás e ver situações que foram muito profundas, dolorosas para a gente, que aquilo está martelando na sua vida até hoje. Né? Então, essas são as situações que você precisa trazer para a sua
consciência e trabalhar isso, porque é importante que essas situações mal resolvidas das nossas vidas sejam enfrentadas, né? Quando não enfrentarmos esses problemas e resolvidos adequadamente, eles geram uma carga emocional que afeta todo o equilíbrio da nossa consciência, provocando uma necessidade de reação. Então, as subs, como resposta a esse bloqueio, a essa contenção, você sofreu aquela situação. Então, o seu corpo, para se defender, ele tem essas ferramentas para bloquear aquilo, mas aquilo você bloqueou, está ali, mas aquilo está fervendo dentro de você. Às vezes, desde a infância, né? Resolver, compreender é muito importante. Nós temos essas situações das nossas vidas, para a gente poder trabalhar elas. Muitas vezes o defragador é um vício contínuo. Olha que interessante. A pessoa percebe que tende a abrir mão do mesmo, se controla, mas no fundo continua desejando manter esse vício. Ela tem internamente uma vontade muito grande, um desejo sexual, um desejo por drogas, um desejo por bebida, qualquer coisa que seja exacerbada, deletéria, que pode trazer problemas. Então, às vezes a pessoa está dentro do ambiente, ou uma família, ou um grupo, ou internamente ela tem algumas ferramentas que ela se controla, mas ela continua internamente pensando naquilo, desejando aquilo. Ela não age, mas ela pensa e vive aquilo internamente. Isso gera uma subpersonalidade, por exemplo. Essa personalidade ganha força e quando a gente está, ou pode ser dormindo ou não dormindo, consciente ou no sono, aquela parte nossa, ela se desloca e ela vai procurar essa satisfação em algum lugar. Ou seja, nosso pensamento, com a nossa energia espiritual, né, que a gente se desloca, né, nosso corpo astral se desloca, ele vai buscar essa satisfação inconscientemente. A pessoa está aqui, né, Às vezes a subpersonalidade de um familiar obsedia o outro para o outro e buscar a satisfação dele. Tem o caso foi até tratado em apometria, foi um exemplo. Era um pai e um filho. O pai tinha esses desejos contidos por entorpecentes, drogas, e o filho era viciado. E o que foi viciado em drogas? E o que foi capturado? Durante o sono, o corpo astral do pai estimulava o filho para ele se drogar e ele participava daquilo no corpo astral. Então ele recebia esse estímulo durante o sono. Então nós somos de uma riqueza, de uma complexidade muito grande. Então a questão da projeção astral, corpo astral, são coisas muito importantes para serem estudadas, para a gente abranger mais ainda essa compreensão. E também acontece muito desses indivíduos que têm esses desejos contidos, assim, eles se manifestarem através de médiums, que as pessoas têm vários tipos de médium, né? Então a gente vê casos de entidades se aproximando de alguém, pedindo cigarro, pedindo bebida, pedindo... São projeções, pode ser uma personalidade que é recebida por um médium, que não é preparado, obviamente, né? E ela vai se satisfazer através de uma outra pessoa. É comum um aparente viciado que comporta-se mal ser somente hospedeiro do verdadeiro doente, que se mantém oculto por medo de julgamento público, freios, conceitos morais, preconceitos éticos, religiosos, familiares, etc. Após surgir, podem durar dias, meses e anos. E uma subpersonalidade nossa que não é tratada durante a vida, na nossa existência atual, você vai morrer, vai levar essa energia com você, esse problema você leva com você,
e numa próxima vida ela volta como uma personalidade múltipla que a Fabiola vai detalhar o que é. Então as subpersonalidades elas acontecem na nossa vida atual. A personalidade múltipla ela vem quando você reencarna, essa história volta para você, mas de uma outra forma, ela vem mais forte, mais potencializada. As propriedades das personalidades múltiplas. Das subpersonalidades. A questão das subpersonalidades, elas são muito recentes aqui no nosso estudo espiritual. O Godinho, quem quiser aprofundar no assunto, esse é o livro, um dos melhores livros para a gente estudar. Conflitos Conscienciais. É um livro recente, né? O Godinho tem uns 50 anos, 55 anos, né? Esse livro deve ter sido uns 10 anos atrás, 15, né? Esse é um dos melhores livros sobre o tema. E elas ainda são pouco conhecidas. E as suas propriedades ainda estão em estudo. Então, cada vez, antes eu achava que a subpersonalidade era uma coisa mais fácil de ser tratada, era uma coisa que você deixava no cantinho ali na hora do tratamento, e depois era uma situação fácil de você resolver. Mas aí com as experiências, os tratamentos, foram se apresentando subpersonalidades muito fortes, com muita independência, com muito poder sobre a personalidade atual que comanda, né? Então esses estudos, esse conhecimento estão em franca expansão. Muitas vezes elas são confundidas com as personalidades múltiplas. Foi constatado através de observações que possuem avançado grau de independência e extraem energia do corpo físico. É claro, ela depende do corpo físico para se manifestar. Ela é uma projeção do nosso corpo atual. Podem agir com total consciência de si mesmas, porém são difíceis de perceber pela consciência física. É um fenômeno muito sutil. A gente tem muita dificuldade de compreender que uma parte nossa tem um comportamento independente, se projeta de nós e vai fazer bagunça por aí. É muito difícil a gente ter essa compreensão, mas é necessário. Ao se projetarem à distância, comportam-se como a ponta física ou parte dela, apegada a algum desejo, estado ou estado efetivo emocional. É a gente focado naquela situação, naquele trauma, naquele problema. Às vezes na vingança ou outro, na situação que acontece. Mas temos uma boa notícia. Observa-se que as pessoas com um bom equilíbrio emocional e um bom ajustamento psicológico raramente dão gênese a subpersonalidades. Já as pessoas emotivas, temperamentais, autoritárias, ciumentas, controladoras, raivosas, melindradas, ou que sentem raiva, odientas, né, facilmente provocam o aparecimento de subs. Então, a subpersonalidade nossa pode ser criada em relação a uma situação, ela pode ter 2, 3 dias de vida, 5, uma semana, mas aquela situação se dissolve e essa energia volta para o nosso agregado consciencial de uma forma dissolvida, né? Ou elas podem, como a gente falou, podem durar meses, anos, ou a gente vai levar isso para uma outra vida. Quando uma subpersonalidade se cria e se fortalece muito, pode receber impulsos e forças de personalidades de encarnações passadas, ou reforçar seu conteúdo com memórias dessas encarnações passadas, aumentando esses distúrbios. Então, no nosso tratamento de apometria, quando uma
subpersonalidade se apresenta, a gente faz um tratamento dela, compreende que ela é uma subpersonalidade, a gente trabalha ela da melhor forma possível e nós pedimos que ela fique do lado da sua ponta física enquanto o tratamento continua. E geralmente existe uma personalidade, uma situação de uma vida anterior que dá força a essa subpersonalidade. Então, no tratamento apométrico, a gente, quando aquela subpersonalidade está ali, nós pedimos ao médium que sintonize a personalidade múltipla da vida passada, que está relacionada àquele problema, para a gente fazer o tratamento dela. Porque se a gente só faz o tratamento daquela sub, tratou e tal, volta aqui para sua ponta física, e a gente não vai buscar se tem alguma situação do passado que alimenta essa situação atual, ela pode voltar, o tratamento não vai ser completo. Então sintoniza-se aquela história do passado que alimenta essa situação no presente e aquilo é tratado. E a gente tenta buscar a origem daquele problema. Aonde que começou aquele outro trauma que continua influenciando você no presente. Então a gente descobre aquela situação e nós tratamos aquela situação e pedimos que aquela energia negativa, aquele trauma que ocorreu naquela existência, que ele seja compreendido, que todas as pessoas envolvidas naquela situação, que elas sejam libertadas daquela situação, e nós pedimos que essa influenciação positiva, ela permeie todo esse caminho, pegando a subpersonalidade e levando para a ponta física. Então você faz todo esse caminho todo esse tratamento.